Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos falar sobre a lição 11, que tem como título Lute contra o preconceito e a indiferença social. Antes de nós iniciarmos esse estudo, nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que venha nos conduzir. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de mais uma vez aprender mais da Tua Palavra, Senhor, através desse estudo. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha visitar cada família agora, meu Deus, que está assistindo, ó Deus, esse estudo. Que o Senhor venha, meu Pai, no coração de cada um, ó Deus, nesse momento agora, trazer a Tua paz, trazer o refrigério. Sabemos, ó Deus, que estamos nesse momento, ó Pai, de pandemia, onde, meu Deus, muitas famílias, ó Deus, têm, meu Pai, ficado distante, ó Deus, devido, meu Pai, às contaminações, ó Deus. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que está presente na nossa vida. Eu te peço que a cada dia, ó Deus, nós possamos fortalecer no Senhor, confiar e acreditar que esse momento vai passar, Pai. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre preconceito e a indiferença social. O preconceito e a indiferença social pode não parecer, mas estão muito presentes na família e a vontade de Deus é que ela lute contra esses dois inimigos. O que é o preconceito? Como o próprio nome sugere, preconceito é um pré-julgamento, um juízo preconcebido. O preconceito está diretamente ligado ao estereotipo, que é a imagem pré-concebida de determinada pessoa, povo, coisa ou situação. Um exemplo: os cariocas não gostam de trabalhar, vivem na praia. Um outro exemplo: os baianos são preguiçosos. Os estereotipos são construídos muitas vezes por meio do humor, das anedotas. Já o preconceito é mais danoso, ainda porque marginaliza pessoas, grupos e povos. Existem vários tipos de preconceito. Os mais comuns são racial, de gênero, seja homem ou mulher, religioso e social, de nacionalidade e de deficientes físicos e outros. Entre esses tipos de preconceito, hoje na sociedade, o que é mais visível é o preconceito racial e o de gênero. Quando a gente fala de preconceito racial, ele acontece muito com os negros. E a nossa história ela vai contar que quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, eles viram uma grande oportunidade de explorar a nossa terra. Mas como o país, Portugal, tinha poucos habitantes, eles precisavam de pessoas para explorar a terra. E eles começaram a explorar os índios. Com a resistência dos índios, e como outros países da Europa, eles já estavam explorando os negros da África, os portugueses começaram a ir para a África para poder captar os negros para poder escravizá-los aqui no Brasil. Quando eles estavam vindo do Brasil para cá, muitos morreram no navio. E outros que chegaram aqui e resistiram também à escravidão foram mortos. A intenção dos portugueses era fazer com que esses que não resistiam à escravidão tivessem relação com as mulheres e com essa outra geração não fosse tão resistente à escravidão. A história também vai contar que, em média, um escravo ele durava em torno de 10 anos. Ou seja, todo escravo, a maioria dos escravos, eles não viviam muito. Eles viviam em condições totalmente insalubres, viviam na senzala, não tinham uma boa alimentação, e aquele que não agradava o seu senhor, muitas das vezes, era levado ao tronco. Mas, Cleito, o que isso tem a ver com a nossa história hoje?
Hoje, muitos negros ainda vivem fazendo piadas ou recebendo piadas, como se a escravidão voltasse hoje, você estaria na senzala. Outros ainda recebem piadas como do tipo macaco, como a gente já viu no jogo de futebol, por exemplo, como o lateral direito da seleção passou por isso, um jogador do Corinthians também, salvo engano, na Turquia também passou por isso. Em 2014, um goleiro do Santos, quando estava jogando lá no Sul, passou por essa situação também. Então, ainda hoje, nós vemos resquícios lá da escravidão. E é bom que a gente tenha em mente que os negros não eram escravos, eles foram escravizados. Então, hoje, a sociedade ainda, infelizmente, traz essa história, muitas das vezes a partir do humor, a partir da zoação, da gozação, mas é algo que aconteceu, é algo que, infelizmente, hoje ainda existe na nossa sociedade. Recentemente, na luta contra o preconceito racial, lá nos Estados Unidos, multidões foram para a rua para poder protestar sobre a morte do segurança negro, o George Floyd, que foi assassinado por um policial. E se a gente for observar aqui no Brasil, vem acontecendo muitas mortes como aquela também em abordagens policiais. E aí, irmãos, é bom que a gente esteja ligado numa situação. Não é a instituição que está cometendo os crimes. Quem está cometendo um crime, quem está fazendo a abordagem de forma até abusiva, é a pessoa. Porque muitas das vezes o preconceito é velado por detrás de uma instituição. As pessoas às vezes se escondem atrás de uma instituição para poder cometer seu crime. E muitas das vezes, ao invés da pessoa ser aquela pessoa que vai ser condenada, muitas das vezes nós condenamos a instituição. Nós precisamos observar e fazer uma reflexão sobre isso. E o preconceito, ele aumenta ainda, principalmente quando se fala em preconceito racial, ele aumenta ainda quando a pessoa ela mora na favela, que é também o preconceito social. A favela, os grandes centros, elas foram sendo construídas no final do século XX, no final do século XIX para o início do século XX, quando a indústria ela teve um grande crescimento aqui no Brasil. As pessoas que trabalhavam nas zonas rurais, no campo, eram muitos os trabalhadores, mas quem tinha ali o seu campo para poder trabalhar, não dava como mais para competir com essas indústrias. E muitos trabalhadores ficaram desempregados. E como a cidade do interior não tinha muito emprego, eles passaram a ir para a cidade, para as grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo. Só que nós vivemos num mundo capitalista. E o capital hoje pode estar muito bom e amanhã pode estar ruim, como hoje a gente está vivendo uma situação de pandemia e a economia de todo mundo está balançada. E naquela época não foi diferente. Então as pessoas que tiveram condições de voltar para as suas cidades de origem, elas voltaram. E aqueles que não tiveram condições, infelizmente, teve que estar fazendo puxadinho. E com esse crescimento da indústria que houve, as grandes metrópoles teve um crescimento desordenado. Por exemplo, o saneamento básico não era algo como é nos dias de hoje nas grandes cidades. Apesar que o saneamento básico ainda é um problema grande que nós temos, principalmente nos bairros periféricos. E um outro tipo de preconceito é o preconceito de gênero. E aí, como Igreja do Senhor, qual tem sido a nossa visão sobre os preconceitos? O preconceito de gênero, ele tem aumentado muito no dia a dia. E muitos que muitas das vezes verbalizam, revelam a sua orientação sexual,
eles são muitas das vezes oprimidos pela sociedade. Eles não têm muita liberdade de falar realmente aquilo que sente. E muitos deles acabam dando cabo da sua própria vida. Em uma pesquisa realizada pelo Diário do Nordeste, em 2018, vai apontar que em fevereiro de 2016, 26 homossexuais deram cabo da sua própria vida. Numa outra pesquisa que eles fizeram, já em 2018, esse número cresceu, foi para 100 mortes. Ou seja, a opressão da sociedade muitas das vezes tem levado as pessoas a dar cabo da sua própria vida. E qual é a visão de Deus para com isso? A visão de Deus é que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo que aquele nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ou seja, quando Jesus ele morreu na cruz, ele morreu na cruz por todos nós. Ele não fez acepção de pessoas e muitas das vezes nós, mesmo conhecedores da palavra de Deus, nós fazemos acepção de pessoas. Achamos que o nosso pecado é menor do que o pecado do outro e às vezes muitos querem se sentir superior ao outro. Recentemente saiu também uma matéria de um filho de uma cantora evangélica que assumiu a orientação sexual. E lendo ali a matéria, ela relatou também que ela tinha perdido um filho em 2016. E um dos comentários da pessoa que estava seguindo essa cantora falou bem assim para ela: agora você perdeu mais um filho. E aí a gente começa a ver o agravamento desse preconceito, o agravamento das pessoas em não conseguir lidar com o diferente. Ora, o que significa isso que a seguidora falou? É melhor você não ter um filho ou ter perdido um filho que o seu filho ser gay ou assumir a sua orientação. Amados, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm as suas próprias escolhas. Mas conhecemos a palavra de Deus, nós temos que levar a palavra de Deus no intuito de acolher as pessoas, não no intuito de oprimir as pessoas. E a sociedade, grande parte da sociedade já tem esse papel opressor. E nós, como servos de Deus, de que lado nós estamos? Do lado daquele que vai levar a palavra de Deus com amor, mostrar o amor do verdadeiro Deus, ou nós vamos levar uma palavra de opressão para as pessoas? Jesus, naquele momento no qual os fariseus estavam ali levando aquela mulher que praticou o adultério, eles queriam matar aquela mulher, cumprir a lei de Moisés. Mas Jesus, ele diferenciou o que é a pessoa que praticou o adultério do adultério. Jesus perdoou aquela mulher. E aquela mulher teve a oportunidade de continuar a sua vida diferente daquilo que os fariseus queriam fazer. E de que lado nós estamos? Do lado de Jesus, o perdoador, ou do lado dos fariseus que querem cumprir a lei de qualquer maneira, a todo custo, não levar o perdão para as pessoas, não levar o amor de Deus para as pessoas? O autor, ele faz um parágrafo falando sobre homofobia. Ele destaca a homofobia dentro desses preconceitos que ele aqui trouxe nesse estudo. Uma ressalva precisa ser feita. Nos dias atuais, muito se ouve falar sobre homofobia, para designar qualquer tipo de preconceito contra homossexuais. A posição da família cristã, que tem a Bíblia como parâmetro para o seu comportamento, jamais deve ser de preconceito para com a outra pessoa, no caso o homossexual. O que se condena, com base nas escrituras sagradas, é o homossexualismo, o comportamento. Toda atitude preconceituosa em relação a qualquer ser humano deve ser recebida da família cristã uma contundência, condenação.
Isso deve ser deixado bem claro para as crianças em processo de formação no seio da família. Ou seja, irmão, conversa com seu filho. Nós vivemos numa sociedade onde ele vai se deparar com pessoas de orientação sexual. E a mídia, até de um bom tempo para cá, a mídia ela tem diminuído um pouco mais, mas quantas piadas nós já ouvimos falar sobre negros, sobre pessoas com orientação sexual, sobre religião, sobre a condição social da pessoa e também sobre pessoas deficientes. Hoje, existe já uma pressão mesmo de uma parte da sociedade para que esse tipo de piada não aconteça, para que você tenha um respeito com o outro. E é importante os pais estarem conversando com seus filhos, ensinando os seus filhos o respeito para com o outro. Hoje não existe ainda uma lei que venha punir a pessoa que desrespeita o outro ou que trata o outro de uma maneira homofóbica. Mas o artigo 3 da Constituição Federal, ele vai falar que todo tipo de preconceito, seja de raça, de sexo, cor ou idade, e qualquer outra forma de discriminação, a pessoa ela pode responder. Ela não dá uma base exatamente falando sobre homofobia, mas fala sobre a liberdade de expressão. Então, todos, diante da lei, diante da nossa Constituição, eles têm o direito de se expressar. E nós, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, nós temos que respeitar, levar o amor de Deus também para essas pessoas. O próximo tópico nós vamos falar como a Bíblia trata o preconceito. A Bíblia condena qualquer tipo de preconceito. Em primeiro lugar, porque toda a humanidade é criação de Deus. Ele criou o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. E aí a gente pode acompanhar lá no livro de Gênesis 1, 26 ao 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher criou. O amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário, por meio da justiça, por meio de Jesus, foi para toda a humanidade. Agora vamos ler o livro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra mundo, nesse contexto, refere-se a todas as etnias. Vários textos deixam claro que Deus não trata as pessoas com parcialidade ou favoritismo. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe feitas. No livro de Atos também vai estar falando a respeito. Atos 10, 34. Hoje, irmão, nós vamos nos ater um pouco mais nos versículos da Bíblia, até mesmo para a gente poder estar respaldado, né? Quando
a gente vê alguma pessoa vítima de algum tipo de preconceito, além da gente poder chegar e conversar com as pessoas que estão sendo vítimas de preconceito, a gente também chegar e falar de Deus para aquele que também está cometendo esse tipo de ato. Então é importante nós estarmos embasados também na palavra de Deus, tanto para podermos auxiliar e ajudar aqueles que estão recebendo algum tipo de preconceito, e tanto aquele também que está, de alguma maneira, cometendo esse ato. Atos 10:34. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Essa atitude de Deus deve ser seguida por todos. Ou seja, quando Pedro ali ele falava que Deus não faz acepção de pessoas, com certeza Pedro ele já tinha no seu coração ser o imitador de Deus, ser o imitador de Jesus. E se nós somos imitadores de Jesus, qual o tipo de comportamento que nós deveremos ter diante dessa sociedade tão pecaminosa, dessa sociedade tão preconceituosa? Amar todos incondicionalmente, assim como Jesus amou. E um dos melhores exemplos está na pessoa de Jesus. Nos evangelhos encontramos vários relatos de Jesus relacionando-se com as pessoas, que naquela época era vítima também de preconceito. Só para lembrar, Jesus se relacionava com os publicanos e fariseus, tocou em leprosos, soube separar a pessoa da mulher adúltera do adultério pecaminoso que ela havia cometido. A gente falou no outro estudo, né? Nós tivemos na lição 10 sobre a mulher adúltera, e aqui volta de novo. A gente vê que ela vai estar em vários contextos aqui, a qual a Bíblia relata, e nós podemos também relatar aqui, está relatando nesse estudo. Em Mateus 9:10, vai dizer assim: ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seu discípulo. Aqui, irmão, nós podemos observar mais uma vez que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Vem reforçar, se estuda cada versículo e vem reforçar como que o nosso comportamento tem que ser feito. Irmãos, se antes de conhecermos a Jesus nós tínhamos o pensamento preconceituoso, nós tínhamos esse pensamento de acepção de pessoas, nós temos que começar a orar a Deus e pedir a Ele, clamar a Ele, para que Ele venha tirar isso do nosso coração. Voltando um pouco sobre o que aquela seguidora falou, com essa cantora gospel, e pastora também, quando ela se referiu a falar que agora você perdeu mais um filho, nós possamos verdadeiramente ter a compreensão e orar por eles. Esse é o caminho. Orar, pedir a Deus, falar de Deus, falar do amor de Deus para com essas pessoas, acolher essas pessoas, porque Jesus, quando estava lá na cruz, prestes a ir para os braços do Pai, havia um ladrão do lado dele. Um confessou ele como o único e suficiente Salvador, e o outro acabou meio que até condenando também a Jesus. E ali Jesus, ele entendeu a palavra daquele ladrão, quando reconheceu que ele era o único e suficiente Salvador, e disse para ele que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Infelizmente, irmãos, a gente escuta muito cristão hoje ainda falar que bandido bom é bandido morto. Será que nós não deveríamos, aqueles que acabam falando essa frase, acaba reproduzindo essa frase, será que o certo, enquanto nós, conhecedores da palavra de Deus, nós deveríamos mudar essa frase para
o ladrão bom é aquele que se converte ao Senhor como o único e suficiente Salvador e fala do amor de Deus? Será que nós temos pensado naqueles que estão em prisão? Será que nós temos orado por ele para que quando ele venha ter a sua liberdade, que ele venha ter um encontro com Deus, para que aquilo que ele antes ele cometia, ele passa a cometer agora algo que seja agradável aos olhos de Deus, como falar do Evangelho de Deus, como falar do amor de Deus? São vidas, são almas, que muitas das vezes pode ser salva pela nossa palavra, pela pregação do Evangelho, mas muitas das vezes nós cometemos o erro de dizer que ladrão bom é ladrão morto, ou que bandido bom é bandido morto. Nós também possamos fazer uma reflexão sobre isso. A família deve lutar contra o preconceito. Esse é o nosso próximo assunto que nós vamos abordar. O primeiro passo para a família lutar e não permitir que o preconceito seja abrigado na família é expresso por meio da atitude de seus integrantes, é espelhar-se em Deus. Um outro exemplo aqui que o autor traz são os exemplos que os pais devem dar, a conversa e o diálogo que tem que ter na família também. E aí a gente volta a falar um pouco sobre exemplo, que nós falamos no outro estudo também. Os pais devem dar exemplo, exemplo e exemplo. E também ter diálogo. Até aqui eu vim falando sobre a atitude preconceituosa. Mas às vezes dentro da sua casa você tem o seu filho e ele está sofrendo também preconceito na escola. Seja racial, seja um preconceito social, mas ele está sofrendo preconceito na escola e às vezes você não observou que o teu filho tem ficado caladinho lá no canto dele. Você ainda não percebeu que o seu filho está desmotivado a ir para a escola. E você às vezes nem sentou para conversar com o seu filho o que está acontecendo. Porque hoje nós vivemos um momento, um período de bullying na escola. E aí muitas pessoas vão dizer assim, olha, na minha época as pessoas me chamavam de gordo, na minha época o pessoal me chamava de sem dente, de quatro olhos, boca de lata, e eu nem ligava para isso. Irmão, se você olhar a tua mão direita e tua mão esquerda, você vai ver que as linhas de expressões que tem nas suas mãos são diferentes. Ou seja, a nossa mão direita é diferente da mão esquerda. Então, irmão, se você passou por isso na tua infância, não significa que o teu filho vai estar passando por isso hoje, ele vai ter a mesma autoestima, de não estar nem aí para isso. As pessoas são diferentes e é necessário que tenhamos uma atenção sobre isso. Você que tem seu filho precisa estar atento a isso, a reação dos seus filhos. Você melhor do que ninguém conhece o comportamento do seu filho. E você vai ter um filho que é um pouco mais agitado, você vai ter um filho que é um pouco mais retraído. Você sabe o comportamento dele. Então é importante você saber, seja qual for o lugar onde seus filhos estejam, né, andando, esteja assim em outros grupos, você precisa saber que tipo de grupo é esse que ele está andando e o que esse grupo tem trazido para a vida do seu filho. E conversar com seu filho também, conversar entre família também, porque hoje existe lei para qualquer tipo de racismo. A Lei 7.716 de 1989 vai dizer que o crime de racismo, a pessoa pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Então é necessário, irmãos, sobre esses 3 exemplos que o autor trouxe aqui, sobre se espelhar em Deus, o se espelhar em Deus significa ser imitador de Deus. E os outros exemplos que ele deu, como o diálogo em família, como o exemplo dos pais, isso tem que ser cada dia mais trabalhado dentro da nossa família. Infelizmente, existe família que não tem diálogo com o filho, de sentar para conversar.
Existe pai que não conversa com seus filhos, apenas dão ordem e querem que aquela ordem seja cumprida. Mas hoje nós vivemos num tempo que é necessário ter esse diálogo. Porque se você, irmão, não sentar com seu filho, nós lemos aqui vários versículos da Bíblia que falam sobre o preconceito e como que Jesus age sobre isso. Se você não sentar com seu filho, você não conversar com seu filho, talvez seu filho vai estar aprendendo algo de maneira errada, fora dos seus domínios, fora do seu lar, e muitas das vezes amanhã ou depois pode estar respondendo por um crime de racismo, e você, tendo conhecimento da palavra de Deus, não sentou para conversar com seu filho e explicar a ele dentro da Bíblia como Deus ele age. E a importância de sermos imitadores de Deus e se espelhar nos mandamentos de Deus. Vamos falar agora sobre a indiferença social. O que é a indiferença social? Como no caso do preconceito, a própria palavra já nos dá a sua definição. Trata-se de um pensamento de que não temos, como família cristã, de nos preocupar com a necessidade dos outros. É achar que os problemas sociais que vemos em nossa cidade, em nosso país e no mundo, deve ser resolvida, por exemplo, somente pelos governantes. A fonte da indiferença é o egoísmo. Irmãos, antes da Constituição de 1988, a igreja ela teve um grande papel social e filantrópico. Era facultativo. Antes de 1988, as pessoas que tinham, por exemplo, a carteira assinada, ela tinha direito a consultas médicas de maneira gratuita. Aquelas pessoas que não tinham a carteira assinada, ela dependia, muitas das vezes, dos hospitais filantrópicos. E isso acontecia também até mesmo na área da assistência. As pessoas em situação de rua, elas dependiam de instituições filantrópicas para que ela pudesse, pelo menos, passar a noite. Outras distribuíam alimentos, outras distribuíam roupa de cama, para que as pessoas também que estivessem passando por dificuldade de emprego, ela pudesse, através da instituição, ela ter pelo menos um alimento. Sendo que a partir da Constituição de 1988, nós temos o que chamamos do tripé da Seguridade Social. O que é o tripé da Seguridade Social? Ela vem ser saúde, assistência e previdência. A saúde, na Lei 8080, de 1990, vai dizer que a saúde é um direito de todo e dever do Estado. A assistência, no artigo 203 da Constituição Federal, vai dizer que a assistência é para quem dela precisa. E a previdência, no seu artigo 201, vai dizer que ela é contributiva. Ou seja, a pessoa, para ter direito à aposentadoria, ela tem que contribuir com o INSS. Na área da assistência, é a Lei 8.742, a Lei Orgânica da Assistência Social. Cleiton, o que você quer trazer com esse estudo? Quero trazer, irmão, que hoje a assistência e a saúde é um direito da população. Hoje é um dever do Estado, ele está olhando para aquelas pessoas que mais precisam. Só que isso, irmão, não tira o meu papel e o papel da Igreja do Senhor de também estender a mão para ajudar. Nós precisamos também fazer o nosso papel de ajudar o próximo, porque está na Bíblia, é da Bíblia isso também, o papel de ajudar. Então, o fato do governo hoje ser um dever do Estado hoje, tanto a assistência, quanto a parte da saúde, não tira o nosso dever, enquanto cristão, de poder também estar ajudando. Aqui na nossa igreja nós temos nossas ações sociais. No ano passado nós fizemos uma ação social onde teve muitas crianças, distribuição de doce, distribuição de alimento, de roupa, aferição de pressão arterial. Nós fizemos um movimento muito legal, onde muitas famílias puderam ser atendidas. Nós temos a nossa ação social de todo mês também, que é a sacola de alimento. Mas, irmãos, isso também não tira o nosso papel, enquanto também membro da igreja, fazer. Porque hoje nós estamos em meio a essa pandemia,
e a dificuldade da pessoa poder vir à igreja, e a dificuldade também da pessoa poder acessar a nossa área, nosso sistema eletrônico através do WhatsApp, até mesmo está fazendo preenchimento online, existe essa dificuldade. E às vezes você tem conhecimento de uma pessoa, sabendo que você é membro aqui da igreja, chega para você e fala assim: irmão, tem como você levar meu nome? Eu estou precisando muito. Ô irmão, tem como você levar meu nome lá? Eu estou precisando, a minha situação está um pouco complicada. E às vezes, irmãos, você vai chegar aqui na igreja, vai dar o nome da pessoa, e esse pedido não vai ser de imediato atendido. Seja no Estado, ou seja nas igrejas, seja nas instituições filantrópicas, a demanda, a procura vai ser sempre maior do que a oferta. E o fato de você conhecer uma família ou uma pessoa que necessita de um alimento não significa e nem isenta o outro que a igreja já tem o conhecimento de também ter necessidade desse alimento. E você, como membro da igreja, você como parte do corpo da igreja, você também pode fazer a sua parte. Às vezes você tem o seu alimento na sua casa, você não tem muito, mas você pode dividir. Você pode dividir um pouco do seu feijão, um pouco do seu arroz e também estender a mão para ajudar essa família. E às vezes a igreja só vai poder fazer no próximo mês, porque já tem a família certa para dar. Mas às vezes a sua atitude de ajudar, de chegar até para os seus parentes: olha, eu estou com uma família que está precisando. Às vezes essa sua iniciativa de ajudar aquele que pediu para você interceder na igreja por ele, por essa ajuda, a sua atitude, às vezes vai ajudar a pessoa durante um mês, durante 2 meses, até o tempo da igreja também poder estender a mão para ajudar essa pessoa que precisa. Então nós precisamos também ter essa atitude de ajudar, essa atitude de fazer para com o outro. Embora o Estado ele tenha o seu dever de fazer, nós também, como igreja do Senhor, como servo de Deus, nós também podemos fazer e estender a mão para aquele que precisa. O próximo tópico que nós estaremos abordando é a Bíblia e a indiferença social. As Escrituras Sagradas sempre exortam a estarmos atentos às necessidades, olha só, dos pobres, dos oprimidos, dos órfãos e das viúvas. A Bíblia afirma que Deus se identifica com os pobres e quando os ajudamos, fazemos ao próprio Deus. Provérbios 19, 17. O que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que ele retribuirá o seu benefício. Também em Provérbios 14, 31. Tal dá-lhe do fruto das suas mãos, e louva-na nas portas as suas obras. Às vezes pensamos que o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra foi apenas a imoralidade, mas Ezequiel afirma que outros motivos levaram a Deus a tomar essa decisão. A fartura, a soberba e a indiferença para com os outros. Ezequiel 16, 49. Eis que estas foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera ociosidade. Teve ela suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. O povo de Israel foi instado a cuidar dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas de maneira oposta
a que foram tratados no Egito. Jeremias, por exemplo, foi enviado por Deus para anunciar o terrível castigo sobre o reino de Joaquim, por este ter construído um palácio monumental à custa dos trabalhadores. Aqui, irmãos, lendo esse trecho a qual o autor nos trouxe, nós podemos ver até hoje como acontece com muitos trabalhadores. Quando os trabalhadores hoje, ele está numa indústria de construção civil e ele está ali ajudando a construir um prédio, né, vendendo a sua força de trabalho, né? Como um trabalhador está ali construindo um prédio, mas ele sabe que ele nunca vai ter condições de algum dia comprar ali aquele apartamento. Outros vendem a sua força de trabalho na construção de um shopping, mas ele sabe que ele nunca vai ter condições de comprar uma roupa naquele shopping, porque ele sabe que ali é um shopping que vai vender roupas bem caras. E outros trabalham numa fábrica de automóvel que sabe também que ele não vai ter dinheiro para comprar aquele automóvel ali. Ou seja, ainda hoje nós podemos ver que muitos trabalhadores eles são tratados como foi tratado no passado. Muitas das vezes as pessoas têm condições, mas muitas das vezes ela vai querer só para si. Ela não vai querer distribuir de uma forma ao outro que dê uma condição a ele de vida, que dê uma condição a ele dele poder fazer algo a mais pela sua família. É o mínimo. Como nós vemos hoje, um salário mínimo, muitas das vezes hoje, para uma família de 4 pessoas, 50% do seu salário, ele vai ficar no supermercado. Porque hoje o salário não condiz com a inflação que nós estamos vivendo hoje. As coisas do supermercado têm aumentado dia após dia. Então, muitas das vezes o trabalhador, ele trabalha, busca honestamente ter ali o seu pão de cada dia, mas a sua remuneração muitas das vezes não condiz com os seus esforços. No livro de Jeremias 22, do 13 ao 19. Ai daquele que edificar a sua casa com iniquidade, e os seus aposentos com injustiça, que se serve do trabalho do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário. Outro ponto que a gente pode aqui também tratar sobre esse versículo, o ano de 2018, por exemplo, estava tendo uma repercussão muito grande sobre a questão das empregadas domésticas. E muitos estavam se comentando que a empregada doméstica deveria agora, era a lei, que as empregadas domésticas teriam que ter a sua carteira assinada. Porque muitos contratavam as empregadas para trabalhar 3 vezes, 4 vezes por semana, e elas não tinham a carteira assinada. E aí eu vi algumas pessoas falarem assim, olha, agora com essa obrigação de assinar a carteira da empregada doméstica, muitas vão ficar desempregadas, porque a gente não tem condições de assinar a carteira da empregada doméstica. E aí, irmão, vamos fazer uma reflexão, né? Por que a empregada doméstica não poderia ter sua carteira assinada? Por que quando nós iremos trabalhar, quando a gente quer um novo trabalho, nós pensamos nos nossos direitos e muitas das vezes não queremos pensar no direito do outro. Aquele que tem sua empregada doméstica, geralmente é porque ele não tem tempo para desenvolver as atividades do lar. Então ele precisa de um trabalhador para desenvolver essas tarefas. E acredito que seja muito bom você estar na rua e poder ligar para sua empregada e pedir para preparar um suco, pedir para preparar um jantar, e você chegar a casa e você ter sua casa cheirosinha, limpinha. E será que esse trabalhador,
que está ali cuidando da sua casa enquanto você sai para trabalhar, será que esse trabalhador não teria esse direito também, tal como você, de ter os seus direitos? Porque muitas das vezes nós deixamos de pensar um pouco no outro, ou pensar no outro para pensar apenas nas nossas necessidades. Assim como nós trabalhamos e queremos os nossos direitos, aquele que nós colocamos para trabalhar, nós também temos que dar o direito a ele e valorizar o trabalho do outro. A palavra diz que Deus ele não estava de acordo com o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra. Exatamente por não olhar para aqueles que precisam, não ter um olhar para aqueles que necessitam. E por não valorizar o outro. Só estava pensando em si mesmo. Nós, como servos de Deus, nós precisamos também pensar na condição do outro. Pensar que, tal como nós queremos os nossos direitos, o outro também tem que ser munido dos seus direitos. No livro, Tiago também vai dizer que, em seu ensinamento em relação ao cuidado com os necessitados, afirmou que nós devemos estender a mão para o outro. É mais um aqui que afirma que, além da nossa fé, aqui Tiago já fala um pouco mais da fé, nós precisamos também de estender a nossa mão para o outro. Ou seja, irmão, em meio a essa pandemia que a gente está passando, nós sabemos que tem muita gente que está desempregada. Mas basta a gente só orar? Basta a gente só pedir? Não, nós temos também que estender a nossa mão. A fé sem obra, no livro de Tiago 2,14, do 14 ao 17, vai dizer que a nossa fé sem obra, ela é morta. Então é necessário que nós tenhamos isso na nossa mente, que nós possamos estender a nossa mão também e valorizar o outro. Se você está colocando uma pessoa para trabalhar na sua casa, valorize o trabalho do outro. Se você tem condições de estender sua mão para o outro, não fique só no âmbito da oração. Estenda a sua mão também, porque Deus, através da sua oração, Ele vai fortalecer espiritualmente a pessoa. Mas a pessoa também precisa ser fortalecida fisicamente. Esse fortalecimento físico vem através do alimento, que talvez você na sua casa você pode estar estendendo a mão para ajudar. Um outro ponto que nós vamos falar um pouco agora é como construir uma família sensível às necessidades do próximo. Na luta contra a indiferença, a melhor estratégia é o ataque. As famílias devem cultivar o espírito do bom samaritano, que não passou ao largo, mas atentou para aquele que estava caído e sofrendo à beira da estrada. Em nenhum lugar da Bíblia há uma condenação por ser rico ou por ter posses. As Escrituras registram histórias de homens e mulheres que foram ricos, como Abraão, Jó e tantos outros. E até aqui, irmãos, a gente estava falando muito sobre aqueles que precisam, aqueles que necessitam ser ajudados. Nós não chegamos até aqui a falar ainda sobre aquele que tem a sua riqueza. E existe também um pensamento de humildade. Humildade é diferente de pobreza. A pessoa ser rica, a pessoa ter uma boa condição social diante da sociedade, uma boa condição econômica, isso não significa, irmão, que é um pecado. Deus ele condena aqueles que têm e não reparte. Porque muitas das vezes aquele que tem pouco é bem mais capaz de dividir, de repartir, do que aquele que tem. Em meio a essa pandemia, existem homens que estão entre os mais ricos do mundo. Agora eu te pergunto, será que todos eles já estenderam suas mãos para poder ajudar aqueles que precisam? Nem sempre. Não vamos fazer um pré-julgamento. Mas muitas das vezes aqueles que têm é aqueles que querem ter mais ainda e deixam de ajudar aqueles que realmente precisam. O livro de Gênesis 13:2 e o livro de Jó 1:3 vai falar sobre esses dois homens, os dois homens que foram ricos, que tiveram a riqueza dada por Deus, mas que tiveram esse comportamento de dividir.
Gênesis 13, 2. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. No livro de Jó 1:3. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, do modo que este homem era o maior de todos os orientes. Então, irmão, aqui eu li com os irmãos esses versículos até para mostrar dentro da Bíblia também que existe servo de Deus, existe homens que têm uma condição financeira muito boa, né, como foi o caso de Abraão e o caso de Jó, mas eles tinham a palavra de Deus dentro do seu coração. E eles dividiam aquilo que eles tinham. Eles valorizavam os seus empregados. O que a Bíblia condena é se tornar rico à custa da opressão do pobre. E aí é um pouco daquilo que eu falei anteriormente, que pode até estar se encaixando aqui, que são os direitos das empregadas domésticas, que ao longo dos anos, a maioria delas trabalhavam de forma a não ter os seus direitos garantidos. Portanto, para se edificar uma família com espírito compassivo e filantrópico, é preciso ação. Os pais devem ser o exemplo para os seus filhos, falando aqui novamente sobre exemplo, da compaixão com a necessidade dos outros. E para concluir, irmãos, esse estudo, é uma reflexão que a gente está fazendo diante desse preconceito, e aí quando a gente se fala em preconceito é uma coisa bem ampla, quando se fala em preconceito racial, quando se fala em preconceito religioso, aqui no nosso país, graças a Deus nós temos a liberdade, e a nossa Constituição Federal de 88, ela nos garante a liberdade do culto. Mas a gente sabe que existem países que não existe essa liberdade do culto. E lá estão as perseguições religiosas. O que está acontecendo hoje na nossa cidade, em algumas cidades, algumas igrejas estão fechadas. Isso não significa perseguição do Estado às igrejas. Nós temos que entender e colocar no nosso coração que a igreja, ela também tem uma responsabilidade social muito grande. Certa vez os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram se deveríamos pagar impostos. Jesus falou o quê? Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, nós estamos nesse mundo, nós temos também que cumprir as leis desse mundo. E hoje, irmãos, não é que exista uma perseguição aqui no Brasil com as igrejas. Hoje, nesse cenário da pandemia, de querer que as igrejas fiquem fechadas, no sentido de atacar a igreja do Senhor, mas é no sentido social, porque eu e você, nós temos o nosso trabalho, eu e você, nós vamos aos supermercados, aqueles que não têm condições de ficar totalmente isolados hoje, ainda têm as suas atividades. E quando nós estamos dentro da igreja, existe um grupo, conforme o grupo dentro da igreja, é um grupo também que existe dentro do trabalho, é um grupo que existe também dentro dos coletivos, e hoje, o que o Estado, o que o nosso governo está pedindo é isolamento. Não é uma perseguição à igreja, como existe em alguns países que tem a perseguição religiosa. Então é bom também a gente ter isso em mente, a gente ter isso no nosso coração, para enquanto cristão, como servo do Senhor também, nós compreender também a lei desse mundo. Ter o conhecimento da palavra de Deus e ter o conhecimento das leis desse mundo também é muito importante, porque às vezes você já ouviu dizer que muitas das vezes as igrejas estão fechadas, é falta de fé. Não é falta de fé, irmão, é prudência. Aqueles que permaneceram com suas igrejas abertas, glória a Deus por isso. Mas aqueles que optaram por esse caminho de obedecer aquilo que o Estado, aquilo que o prefeito está pedindo para fazer, vamos orar, pedir a Deus que no momento certo nós teremos os nossos cultos presenciais também. Também, para concluir, lutar contra o preconceito e a indiferença social fará as famílias mais parecidas com Cristo, pois Ele é o melhor exemplo de alguém que jamais marginalizou
as pessoas e sempre esteve atento às necessidades delas. Irmãos, que você possa ser cada dia mais alcançado pela palavra de Deus, que a cada dia você possa mais compreender a palavra de Deus, no sentido também de buscar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar nesse momento, vá você e sua família, converse com seu filho sobre o preconceito, seja o preconceito racial, religioso, social, de gênero, conversa com seus filhos, para que quando ele chegar lá na escola, para quando ele chegar lá no meio social com seus colegas, quando ele vê algum tipo de injustiça com esse grupo, que ele possa ter não somente o conhecimento desse mundo, mas que ele possa ter principalmente o conhecimento da palavra de Deus para falar do amor de Deus, tanto para aquele que está recebendo, muitas das vezes, as críticas e muitas das vezes sendo taxado de forma pejorativa e tanto aquele também que está atacando esse grupo de pessoas. Fica com Deus, cada dia mais você e sua família venham a ser abençoados. Amém?